Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. Esse é mais um canal para combatermos juntos, para denunciarmos juntos o sistema religioso evangélico, a religião evangélica do século XXI. Nós juntos seremos mais fortes. Nós, em graça, unidos, seremos mais fortes para combatermos esse sistema manipulador e enganador que vem discorrendo há vários séculos. Só que o cerco está se fechando, doutor. Pastorzão, pregadorzão, sabe tudo, só que não, teologão. O cerco se fechou, as pessoas estão caindo em si. E eu quero agradecer aos novos inscritos. Sejam todos bem-vindos a fazer parte dessa família em graça. Também aqueles de antemão que ainda não se inscreveram, peço por gentileza que se inscrevam no canal. Deixe seus comentários, deixe os seus likes, que é muito importante o like para o canal. Deixe, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Eu estou um pouco debilitado aqui dos meus olhos, eu estou com conjuntivite. Eu vou tentar fazer essa mensagem aqui, vou ver se eu consigo fazer, amém? Então o tema dessa mensagem é transgressores do Evangelho. É isso, transgressores do Evangelho. E a palavra transgressor significa aquele que transgride, ultrapassa os limites de algo, não respeitam normas, leis, infrator, violador, contraventor, ou seja, anulam o que Cristo fez na cruz e terminou em 70. O sistema religioso evangélico e alguns homens que se dizem que estão em graça aí, eu não sei que graça é essa, apresentando criança, cobrando dízimo, esperando Jesus voltar, só porque alguns aí não faz jejum, não faz vigília, entendeu? Aí eles acham que estão pregando graça. Como? Que graça é essa? Se Cristo anulou na cruz do Calvário, ele cancelou as ordenanças da lei de Moisés, foi cancelado na cruz, onde o pecado dos judeus, que era a transgressão da lei, entendeu? Cristo ali os remiu e trouxe de longe os gentios para perto, tornando um só povo. E no ano 70, a lei que estava perto de acabar, com a queda do templo, a lei, na sua totalidade, de uma vez para sempre, foi anulada. Então a reforma que Cristo começou na cruz e terminou em 70, os homens de hoje, os líderes religiosos, eles transgridem aquilo que Cristo fez, eles anulam a graça de Deus. Veja o que Paulo está dizendo aqui, nas cartas de Paulo, na epístola de Paulo aos Gálatas. Paulo escreveu essa carta entre o ano 56 e 58, depois da cruz, depois do estar consumado, depois que Cristo diz, Pai, está consumado, ou seja, eu cumpri, meu Pai, a lei. Ele cumpriu a lei, porque homem nenhum poderia cumprir a lei. E ali ele cancelou as ordenanças da lei de Moisés, dízimo, jejum, batismo, apresentação de criança, tudo isso foi cancelado na cruz. Agora, o povo judeu continuaram a fazer as mesmas práticas cerimoniais dentro do templo, porque o templo era o símbolo maior dos judeus e a lei física continuava. Entendeu? Então foi preciso vir o juízo com a queda do templo, Deus usando a espada do general Tito Flávio Vespasiano, onde o reino de Deus foi estabelecido,
A graça, o pacto para a eternidade, ou seja, o pacto para o Espírito foi estabelecido, onde foi totalmente retirada a lei de Moisés. Mas os líderes religiosos, eles continuam anulando e sendo transgressores do que Cristo fez, o Evangelho da Graça, do que Cristo fez ali na cruz e terminou no ano 70. A reforma que Cristo fez, os líderes religiosos, eles transgridem aquilo que Cristo fez, ele rasgando a reforma que Cristo fez. Eles continuam praticando as mesmas práticas cerimoniais da lei de Moisés, e alguns engraçadinhos aí ainda têm a cara de pau de dizer que prega graça. O povo não sabe, os incautos não conhecem, entendeu? E comem tudo que eles falam. Não, doutor, está errado, completamente errado, está precisando de uma reforma. Olha o que Paulo diz aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 18. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. O que Paulo estava querendo dizer aqui? O que era que Paulo estava querendo dizer aqui? Olha, porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo. Paulo, ele se usa particularmente dizendo, a mim mesmo me constituo transgressor, ou seja, sou transgressor. Estou transgredindo, anulando aquilo que Cristo fez. Você está entendendo? É como se Paulo estivesse dizendo, se eu volto às práticas judaicas, às práticas cerimoniais da lei de Moisés, dos rudimentos de obras mortas, eu estou transgredindo, anulando aquilo que Cristo fez na cruz. Eu me constituo um transgressor. É isso que são os líderes religiosos hoje. E os seus seguidores, os incautos que não têm conhecimento, eles são transgressores do Evangelho da Graça, da doutrina do Evangelho da Graça. Eles anulam a graça de Deus, eles estão separados de Cristo através do entendimento. Não é que por eles estarem fazendo, praticando obras mortas da lei de Moisés, que era a sombra, entendeu? Por eles estarem fazendo isso aí, não é que o amor de Deus deixou de estar com eles, não, porque nada separa do amor de Deus, mas eles estão separados, entendeu? De Cristo. Eles estão separados, anulando o Evangelho da Graça. Entendeu? Então veja, Paulo escrevendo essa carta aqui aos irmãos da Galácia, entendeu? Na ausência de Paulo, falsos mestres se introduziram nessa igreja, levando as práticas de rudimentos de obras mortas, entendeu? Então, veja, Paulo, ele escreve essa carta para aqueles irmãos, entendeu? Combatendo e denunciando esses tais judaizantes, falsos mestres que se introduziram nessa comunidade ali da Galácia. Veja, eles levaram para dentro dessas comunidades que os gálatas deveriam guardar os rituais judaicos. Você vê aqui na própria carta da lei de Moisés, como por exemplo, guardar dias, meses e tempos, ter que circuncidar, e tudo isso era rudimentos de obras mortas, porque o próprio Paulo ele fala aqui na carta. Vamos ver aqui, Gálatas capítulo 4, versículo de número 9 e 10, mais na frente aqui, Gálatas capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim, ó. Olha o que Paulo diz, ó. Paulo estava aqui falando aqui dos ritos judaicos, dos rituais judaicos, que era transitório e que não servia mais para eles. Veja, olha o que Paulo diz no versículo 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não são. Versículo 9. Mas agora, esse agora aqui, foi ali no século I, entre o ano 56 e 58, quando Paulo escreveu essa carta.
ali no período em que os dois pactos se cruzavam, ali no período de transição entre os dois pactos, antes da parousia, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Veja, mas agora, para Paulo lá, era presente, para nós hoje é passado. Mas agora que conheces a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Eles estavam, entendeu? Se tornando transgressores, voltando às práticas judaicas, rituais, cerimoniais, abluções, o lava-pé, o batismo, os dízimos que eram levados lá na casa do tesouro em Israel, que ficava em Israel, entendeu? A apresentação de criança, jejuns, tudo isso era rudimentos de obras mortas. Guardar dias, meses e anos, festas, guardar o sábado, circuncidar, tudo isso era rituais judaicos da antiga dispensação, da lei de Moisés. E Paulo combatia esses tais, porque Paulo vinha, pregava o evangelho, entendeu? O evangelho da incircuncisão ali naquele período, naquele século. Outros iam e desmanchar aquilo que Paulo havia pregado. Então, veja, olha, guardar dias e meses e tempos. Aí Paulo diz, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo diz, será que eu trabalhei em vão para convosco? Olha o que eles estavam aqui querendo que aqueles irmãos da Galácia ali praticassem. Então Paulo diz assim, ó, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Entendeu? Mas esses grupos aqui que penetraram ali naquela comunidade da Galácia, eles não só levaram isso também, eles também queriam que os irmãos viessem a praticar, né, a circuncisão, para que eles viessem obter a salvação. E Paulo chama eles a atenção. Essas tais práticas não era para os gentios, meu irmão, nunca foi para os gentios. A lei de Moisés não foi dada para os gentios da época. A lei de Moisés foi dada exclusivamente para o povo judeu. Eles já nasciam debaixo da lei. Eles já aprendiam, entendeu? As práticas judaicas. Eles estudavam a Torá. A lei de Moisés nunca foi para os gentios e nem para nós hoje, no século 21. Não existe lei de Moisés para nós, meu irmão. É anular a graça de Deus. Entendeu? Então veja, esses tais, eles estavam trazendo essas práticas, querendo colocar aquela comunidade contra Paulo, contra aquilo que Paulo havia ensinado. É o que fazem os líderes religiosos hoje. Nos acusam em suas gaiolas religiosas, dizendo que não é para os incautos assistirem, entendeu? As pregações dos pregadores do YouTube, mas eles mesmos assistem. E tem uns engraçadinhos aí, entendeu? Que ao assistir as mensagens dos pregadores do YouTube, sabe o que eles fazem? Eles tiram aquilo que é bom, que nunca falaram, que nunca chegou ao entendimento deles, e levam para dentro de suas gaiolas religiosas para ensinarem aos incautos aquilo que lhe apraz. Eles, como se fosse eles que estivessem ensinando que aquilo saiu do seu entendimento. Não, doutor. Não, pastorzão, pregadorzão, teologão, sabem tudo, só que não. Você está copiando coisas, nossa, do YouTube e levando para dentro de suas gaiolas, para que os incautos venham ouvirem, achar que é você que está, entendeu? Tendo esse entendimento com os olhos iluminados da graça. Não. Aí aquilo também que eles não concordam, eles anulam. Eles jogam para um cesto de lixo, só levam aquilo que lhe apraz. Não, doutor. Entendeu? Então, veja, era isso que eles queriam colocar. Aquela comunidade, aqueles irmãos da Galácia contra Paulo.
dizendo que Paulo estava errado, que Paulo estava distorcendo o evangelho, que Paulo estava louco, que Paulo estava falando coisa por coisa. É a mesma linguagem de hoje do sistema religioso evangélico, da religião evangélica. Nos acusam, dizendo que nós estamos errados. É errado, nós provando tudo dentro da Bíblia, do que está escrito. Por isso que vocês não querem conversa conosco, vocês nos afrontam, vocês denigrem nossa imagem. Que evangelho é esse, denegrindo nossa imagem? Sabe por quê? Porque vocês não estão concordando. Vocês sabem que o cerco está apertando, muitas pessoas estão caindo em si e vão cair mais em si. Pessoas que assistem às nossas mensagens, mesmo estando dentro dessas gaiolas aí, eles assistem. Porque eu tenho recebido ligação e perguntas de pessoas. E aí, irmão Carlos, faz sentido? Faz sentido, assistem sim. Pessoas já estão caindo em si, doutor. Então veja, aqui eles também queriam levar as práticas da circuncisão. Gálatas, capítulo que era das ordenanças da lei de Moisés. Gálatas capítulo 5, versículo de número 2 em diante, vamos ver? Vamos ler o versículo primeiro, para ficar mais top. Ô glória! Versículo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Isso aqui, esse nos libertou, não está falando de nós, porque nós nascemos depois. Isso aqui foi antes da cruz, antes de 70. Nós nascemos depois de 70. Agora, de uma forma direta ou indireta, nos alcançou. O sacrifício de Cristo na cruz nos alcançou. Sim, oh glória. Olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo a jugo de escravidão. Nós que estamos com os olhos iluminados, nós que saímos dessas gaiolas religiosas, nós estamos firmes, nós devemos continuar firmes, unidos nesse evangelho, entendeu? Dentro dessa revelação que estava oculta aos nossos olhos, nós devemos continuar firmes. E isso tem causado, entendeu? Perturbação nos líderes religiosos. Porque nós estamos firmes e devemos continuar firmes, dando frutos para o Espírito, porque nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Nós somos filhos da luz e devemos andar, entendeu? Em temor, não com libertinagem, porque tem muitos que estão dentro dessas gaiolas aí, entendeu? Apelando para o povo ir, tá entendendo? E vive fazendo aí nos bastidores, só Deus contempla e outras pessoas que sabem aí do procedimento escondido. E eu não me glorio com isso não, porque eu estou sujeito, entendeu? Mas não adianta estar dizendo que nós somos herege, que a gente está separado de Cristo e está dentro desse lugar e fazendo aí coisas, barbaridades aí nos bastidores e as pessoas sabendo aí, comentando nas esquinas, entendeu? Mas eu não tenho nada a ver com isso aí, eu quero saber da minha vida. 2 anos que eu estou livre de sistema, de graça misturada, estou vivendo, reinando em vida em perfeita vitória, estou bem, muito bem, nunca estive tão bem na minha vida. Aí Paulo diz, ó, para a liberdade que foi que Cristo nos libertou, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão, voltar às práticas da lei de Moisés, aos rudimentos de obras mortas. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, porque era isso que os falsos mestres queriam, que os irmãos ali da Galácia viessem circuncidar para serem salvos. Olha, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Aí, doutor, você que apresenta criança em um púlpito, você tem que circuncidar também a criança. Circuncidar seus filhos. Você mesmo circuncidar. Você que cobra dízimo, você que faz a apresentação de criança, entendeu? Você também tem que circuncidar. Paulo aqui questionava os irmãos da Galácia para que ele não viesse fazer isso, porque era a prática da lei. Eles tinham que guardar toda a lei. Aqueles que, entendeu?
quisesse deixar circuncidar, eles tinham que guardar toda a lei. Você que cobra dízimo, que faz a apresentação de criança aí, doutor, nas suas gaiolas religiosas, você tem que circuncidar também, doutor. Pregar para quem não sabe é uma coisa, meu amigo. Para os incautos. Agora pregar, tentar ensinar e convencer quem sabe um pouquinho, a pancada do bombo é outra, doutor. Por isso que vocês nos perseguem. Aí continuando, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Veja que como eles estão, eles decaíram da graça. É o que está acontecendo hoje com os líderes religiosos. Continuando, ó, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Eles estavam no aguardo. E isso aconteceu ali, no juízo de Deus, no ano 70. Olha, porque em Cristo Jesus, ô glória, na graça, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor. O evangelho da graça, o pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, é pela fé. Somos filhos de Cristo, de Deus, pela fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez. O amor é a maior coluna do evangelho da graça. E muitos homens estão destilando amargura, ódio, colocando pessoas contra nós, contra os pregadores do YouTube. Pessoas que vivem, líderes religiosos, que vivem destilando ódio, amargura, para incitando as pessoas a ficarem contra nós. Que graça é essa? Cadê o amor que esses homens falam tanto? Só de boca, é muito teatro, é muita falácia, é muito discurso. Parecem até políticos, meu irmão, que só fazem discursar. Não estou generalizando todos os homens, os líderes religiosos. Eu não generalizo todos, que tem homens honestos e sinceros, homens que ainda não sabem, não chegou nem esse conhecimento. Eu não posso generalizar todos, mas a maioria, a grande maioria, está fazendo essas tais práticas. É só discurso, é só teatro. O amor passa longe. Alguns aí, eles só têm amor com você se você concordar com eles. Se você estiver de pleno acordo com eles, se você discordar, já se torna inimigo deles. Eu quero me tornar inimigo desses tais aí? Sim, quero me tornar, combatendo o evangelho da graça. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém. Agora, eu me torno inimigo? Sim, porque eu vou continuar denunciando, doa quem doer. Eu vou continuar combatendo, entendeu? Essas heresias, esses rudimentos de obras mortas que eles praticam dentro de suas gaiolas religiosas. Sim, vou continuar. Por isso que eu digo, vou me tornar inimigo sim, mas não nada pessoal. Mas eu vou continuar combatendo eles que são opositores e adversários do evangelho da graça. Porque eu vou continuar sendo inimigo. O que eu quero dizer com isso? Porque eles nos têm, na mente deles, eles nos têm como inimigo deles. Por quê? Porque nós não aceitamos a doutrina que eles ensinam. Por isso que eles se tornam nossos inimigos. Então, não é que nós somos inimigos deles, mas nós se tornamos inimigos para eles porque nós combatemos e denunciamos as manipulações, os enganos que eles vivem ensinando dentro dessas gaiolas religiosas. São gaiolas religiosas, são redios de 4 paredes. São sim. Então veja que Paulo estava combatendo aqui. Se vocês quiserem circuncidar, Paulo disse, vocês têm que guardar toda a lei. E aí, doutor, se você está praticando obras mortas, apresentação de criança, dízimos nos seus lugares aí, onde vocês se reúnem, vocês têm que circuncidar também. Por que vocês não fazem isso? Vocês só pegam aquilo que é bom da lei de Moisés, como dízimo, né, para engrandecer, para ficarem ricos, comprarem bens materiais, carros, fazendas, gados, né? Aí vocês querem. Por que vocês não circuncidam também? E aí? Então veja, o apóstolo Paulo estava usando a sua autoridade aqui contra aqueles falsos mestres que se introduziram na igreja da Galácia e alertando os irmãos da Galácia ali
para que eles não voltassem ao jugo de escravidão, para que eles não voltassem às práticas, entendeu? Da lei de Moisés, porque aqui também existia judeus e gentios nessa comunidade da Galácia. Então, veja, voltando para o texto aqui, olha o que Paulo diz aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Ou seja, Paulo estava dizendo, se eu volto às mesmas práticas da lei de Moisés, eu estou transgredindo aquilo que Cristo fez, eu estou anulando a graça de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz. Então Paulo estava dizendo, se novamente torna a edificar aquilo que destruí, ou seja, em outras palavras, se eu, Paulo, deixar, né, voltar às práticas, né, da lei de Moisés, eu estou deixando Cristo, eu estou anulando a graça de Deus para estar em Moisés. Eu estou deixando o Cristo ressuscitado, o evangelho da graça, voltando para Moisés, as práticas da lei de Moisés, os rudimentos de obras mortas. Era isso que Paulo estava dizendo. Então, se eu torno a edificar aquilo que destruí, entendeu? Aquilo que acabou, aquilo que teve fim, entendeu? Porque para Deus, a lei de Moisés ali, as práticas cerimoniais, já não valia mais nada. Agora, a lei, exatamente, e o evangelho da graça foi estabelecido no ano 70, na segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, com a destruição do templo. Aí sim, a lei de Moisés foi tirada de uma vez para sempre. Começou na cruz, a reforma, e terminou no ano 70, no juízo de Deus que veio contra aquela nação, a nação de Israel. Então o assunto aqui era a justificação pelas obras da lei de Moisés. E Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Veja, o versículo 16 diz, olha, sabendo tudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, oh glória, olha, em Cristo Jesus, para que fôssemos, sabendo tudo, contudo que o homem não é justificado pelas obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, Paulo disse, ninguém será justificado pelas obras da lei, e sim em Cristo Jesus. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, de dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Veja o que Paulo estava dizendo aqui. Aí ele diz aqui, ó, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, oh glória. Nós em graça estamos, nós somos crucificados com Cristo. Mesmo não de forma, digamos assim, não que nós vivemos passamos pelo antes e o depois da cruz, mas de forma direta foram eles que viveram aquele período. Nós que nascemos depois da cruz, já foi de forma indireta, mas nós estamos crucificados em Cristo Jesus, não em Moisés, não vivemos em Moisés, vivemos em Cristo Jesus, oh glória. Aí, versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou para mim. Paulo dizendo isso para os irmãos da Galácia. Versículo 21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, morreu debalde. Tem muitos aí anulando a graça de Deus, voltando às práticas, praticando as práticas de obras mortas da lei de Moisés. Não, nós não somos como Moisés, nós não andamos em Moisés, nós não estamos em Moisés, nós estamos
em Cristo, o ressuscitado, ô glória, nós estamos no novo e eterno pacto, na nova e eterna aliança, no pacto para o entendimento, o pacto para o espírito, entendeu? Então agora, veja, meu irmão, o que estava ali acontecendo era que rudimentos de obras mortas se viessem a prevalecer ali naquela comunidade que Paulo havia já ensinado, que Paulo havia instruído. Então Paulo escreve essa carta combatendo aqueles falsos mestres com suas falsas doutrinas que se introduziram naquela comunidade, entendeu? Então veja, se alguém está praticando dízimos como dinheiro que a gente sabe que nunca foi dinheiro e era para os judeus, a gente sabe muito bem disso, apresentação de criança, esperando Jesus voltar, jejum, batismo, ceia que nunca foi, essa santa ceia que eles dizem aí, se alguém está vivendo vigílias, votos, campanha, tudo isso aí está num coquetel, está num pacote. Isso aí é rudimento da lei de Moisés. Isso aí nunca foi graça. É uma graça misturada, como tem muitos aí. E nós não estamos em graça misturada. Nós não estamos em graça mistureba. Não, nós estamos numa graça limpa, ô glória, numa graça pura, numa graça sem mistura, numa graça sem retoque, numa graça sem mistureba, numa graça sobre graça, em espírito e em verdade. Por quê? Porque a graça, ô glória, é uma democracia espiritual. Então, veja, meu irmão, nós não estamos em Moisés. Assim como Paulo estava alertando aqueles irmãos da Galácia, nós, pregadores do YouTube, nós estamos alertando nossos irmãos e pessoas aí que estão nessas gaiolas para terem consciência do que aquilo que eles estão vivendo não está agradando a Deus. Eles estão anulando a graça de Deus. São feios sim, mas estão anulando a graça de Deus. Essa palavra que eu quero deixar nesse dia, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, dependendo do horário que você vai assistir. O olho já está coçando e já está querendo lacrimejar, porque eu estou com conjuntivite. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG. Amém? Vamos que vamos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Para cima deles, meu irmão. Vamos que vamos, firmes. Vamos permanecer firmes nesta graça, nesse evangelho que nos proporciona vida e vida com abundância. Amém? Graça e paz.